Bom dia, um bom sábado a todos. Nossa, eu nunca vi tanta gente junta. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Uma vez, eu fui convidada, a pregar num local diferente. O meu esposo, ele é oficial da aeronáutica e ele trabalha na Escola de Especialistas, um local da Força Aérea Brasileira que forma cerca de 1.800 jovens, moças e rapazes, que ao término de 2 anos são considerados, então, intitulados sargentos da aeronáutica, sargento especialista. Essa escola, irmãos, ela tem alunos de várias denominações, tem lá também alunos espíritas, católicos, e por conta disso, os comandantes dessa escola, criaram, as unidades para que esses alunos pudessem praticar sua fé, se reunir. E lá tem um local chamado UNAEV, União dos Alunos Evangélicos. De 1.800 alunos, cerca de 700 alunos, em torno disso, são evangélicos. E um dia, o coronel, que era o presidente dessa união de alunos, amigo de meu esposo, sabendo do meu nome, me perguntou se eu poderia convidar o Silas Malafaia. Aí eu falei, opa, para pregar quando, coronel? Ele disse, daqui a 6 meses, na formatura. Eu disse, coronel, não tem como, ele tem uma agenda de 3 anos. Aí ele perguntou para mim, irmãos, a irmã prega? Eu disse assim, olha, se for para falar do que Jesus fez na minha vida, eu topo, eu vou. E lá fui eu, numa quinta-feira. E meu esposo me levou até lá, nós fomos para este culto. Eu nunca havia pregado num lugar como aquele. E eu fiquei preocupada. Eu fui me aproximando do local, nós estacionamos o carro, e eu vi vindo gente de todo lugar. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quanta gente! Um pouco menos do que está aqui, viu, irmãos? Mas tinha bastante gente. Aí, chegamos em frente ao local, tinha uma faixa bem grande. Aí eu entendi por que vinha tanta gente. Não percam! Sensacional culto! Pastora Sônia Malafaia, primas do Silas Malafaia. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer, Senhor? Me intitularam pastora. Sem eu ter nenhuma pretensão, nem posso. Mas, irmãos, eu me assustei. Mas eu louvo a Deus, porque aqui, neste local, ninguém veio porque pastor, doutor, ou uma simples dona de casa como eu, ia pregar ou ia dar o seu testemunho. Todos vieram aqui, eu tenho convicção, para adorar o Criador. Amém. Prestar um culto de louvor ao nosso Deus. E, irmãos, quando eu recebi, lá pelo dia 6 de março, eu estava lá, eu ia pregar no sábado na igreja de Aparecida, é lá que eu congrego, e era dia 6 de março. Alguém me ligou e falou assim, eu queria falar com a irmã Sônia. Eu falei, é ela mesma. Aí ele disse assim, a irmã me perdoa? Aí eu falei assim, bom, seja quem for, e seja o que for, eu perdoo. Aí depois eu perguntei, mas perdoar quem e por quê? Aí o pastor se apresentou, o pastor Edson se apresentou. E, queridos, quando o pastor me disse o que era para fazer, nós desligamos o telefone. E veio uma frase na minha mente, depois do convite do pastor Edson. Eu estava passando
algum tempo de ansiedade, apreensiva, por conta, né, do futuro dos filhos, todos os pais ficam. E ao receber aquele convite, ao desligar o telefone, depois de um dia de preocupação, Deus falou comigo assim: não precisamos, falou comigo através dessa frase de Ellen White, não precisamos temer o futuro, a não ser que esqueçamos como o Senhor tem nos guiado. Deus queria, através do convite do pastor, me fazer lembrar. Ele queria que eu me lembrasse das coisas que Ele tem feito por mim, desde que eu nasci lá na mente dEle, do ventre da minha mãe depois e até hoje. Ele falou: filha, você não tem que temer nada. Eu te trouxe até aqui e eu vou te levar até o fim. E eu louvo a Deus por isso, pelo convite do pastor Edson. Irmãos, o que eu já aprendi aqui hoje, o que eu já anotei, olha, eu vou embora alimentada dessa vigília. E, irmãos, como eu já falei, né, eu sou de uma família evangélica. O doutor Vanderlei, nosso irmão, né, disse que é 100 anos, né, que a família dele, ele é fruto de 100 anos do adventismo na casa dele. E, irmãos, eu sou fruto de não sei quantos mais anos, porque a minha avó, mãe do meu pai, os pais dela vieram da Europa e já eram batistas. A bisavó da minha avó já era batista. Então, do lado da minha avó, a mãe do meu pai, eu sou batista de sempre. E do lado, eu era, né, a família é batista de sempre. E de uma outra vertente dos Malafaias, são da Igreja Assembleia de Deus. E naquele tempo, irmãos, as igrejas, as denominações, elas não visitavam umas às outras, como hoje. As pessoas dizem assim: eu moro longe da igreja batista, então eu vou na igreja que está aqui do meu lado. Naquele tempo, nós não fazíamos isso. Quem era batista, ia na igreja batista, quem era da Assembleia, ia na igreja da Assembleia. Hoje já não é mais assim, mas naquele tempo era. E, irmãos, eu cresci numa família tradicional evangélica. Pastores, professores de seminário. E tive uma mãe muito zelosa, que ela sempre dizia que todo filho de Deus tinha que ter um cântico no lábio, um cântico no coração também. E tudo para minha mãe termina em cântico, ou começa, né, num cântico. Então ela nos ensinou a louvar a Deus. Ela cantava no coral da igreja, um coral muito grande, que a igreja era grande, e nós éramos criados ali naquele coral. Cresci ouvindo os hinos da igreja, cantando os hinos da igreja. E é interessante, irmãos, que mamãe dizia assim, que o verdadeiro louvor, para que esse seja um verdadeiro, para que a música se torne um verdadeiro louvor, é necessário que você saiba o que está cantando. E ela fazia a gente, desde pequenininho, a dizer assim: o que você entendeu com esse louvor? Conta para mim. O que essa música, esse louvor falou ao teu coração? Então, ela tinha essa preocupação. E do lado do meu pai, o meu pai, ele é, ele vai fazer 90 anos, louvado seja Deus pela vida dele. Ele é um homem dedicado à leitura, gosta de livros, ama a palavra de Deus, e eu cresci vendo meu pai, lendo a palavra, marcando, fazendo os sermões. Eu cresci vendo meu pai lendo muitos livros, e na minha casa tinha uma grande estante assim, cheia de livros. E eu lembro que eu, muito pequena, eu já queria escalar aquela estante para pegar alguns livros e abrir livros para ver as figuras. E eu me encantava com aquelas figuras. Então eu cresci num lar assim. Nós íamos para a igreja, e eu me lembro que quando nós íamos para a igreja era uma festa. Aos domingos era dia de festa.
Nós íamos cantando pelas ruas, o papai e a mamãe atrás, e eu e meus irmãos, que nós somos 6, íamos cantando. E cantávamos: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. E nós íamos cantando. E eu me lembro, a gente lendo a palavra de Deus e estudando o Espírito de Profecia, que as pessoas, quando iam para as festas em Jerusalém, também iam cantando. As crianças iam na frente e os mais velhos, os adultos iam atrás, e as crianças iam cantando aqueles cânticos maravilhosos, os salmos de Davi. E eu cresci, então, numa família assim. Aos 15 anos, eu conheci um rapaz. Sabe aquele rapaz? As meninas entendem o que eu vou dizer. Sabe aquele rapaz que a perna treme, o coração dispara, a mão transpira, soa, né? Eu conheci esse rapaz. Mas não era da minha igreja. Ele não era da igreja. Não era batista. Ele era um rapaz do mundo. Mas eu me encantei por aquele rapaz. E as pessoas da igreja, porque na igreja batista, naquela época, quando eu era, as pessoas elas eram muito envolventes. Era uma família de verdade. Porque os batistas são assim, eles são alegres, cantam com vigor, e se abraçam, e assumem, tomam o lugar do irmão, e assim. Alguns irmãos da igreja que me amavam, como todos eram assim, chegaram para mim e disseram: filha, esse rapaz não é para você. Esse rapaz, ele bebe, ele fuma, ele gosta de jogar bola. Olha, irmãos, ele gosta de jogar bola, porque a bola era aos domingos, irmãos? Jogar bola é bom, mas aos domingos lá não era, naquele tempo. E, irmãos, eu não escutei, não quis escutar. Quando você está apaixonada, você não quer escutar. Mas um dia, a minha irmã caçula, junto com outros irmãos da igreja, viram esse rapaz com uma outra moça. E aí? Ficou feio o negócio, E eu fiquei desesperada. E agora? Fiquei muito deprimida, muito triste. E eu tinha uma amiga na igreja, eu tinha 15 anos na época que isso aconteceu, E eu tinha uma amiga, minha melhor amiga, ela tinha 14 anos, Jodilma. Ela era minha amiga, sabe aquela amiga para todas as horas, todos os momentos? Ela era muito minha amiga. E ao ver a minha tristeza, ela disse assim: olha, vamos esperar os jovens descerem do salão jovem e nós vamos para lá, isso à noite, porque a igreja batista, naquela época, tinha a escola dominical, o culto de manhã, e à noite tinha a união de treinamento e o culto também à noite. Então, os jovens se reuniam na união da mocidade. E quando eles desceram, eu e Jodilma, então, subimos. E lá nós ficamos. Irmãos, nós éramos muito amigas e confiávamos muito que Deus podia fazer alguma coisa, que Deus respondia às nossas orações. Nós confiávamos em Deus. E ela, então, ali de joelho, ela falou: nós vamos cantar. E tinham 2 hinos que nós cantávamos quando nós tínhamos algum tipo de tristeza. Um era aquele: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E o outro era: vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes. Canta um hino a Deus. Nós cantamos esses 2 hinos. Conversamos, lemos a Bíblia. O nosso verso que era: entrega o teu caminho ao Senhor e confia. E confia nele. Ele tudo fará. Nós fizemos isso, nos ajoelhamos. E Jodilma falou assim no final da oração, eu nunca me esqueço, irmãos: Senhor, agora nós vamos nos levantar. E se for da vontade do Senhor que a Sônia namore este rapaz, que ao nos levantarmos daqui, ele esteja na porta da igreja. Irmãos, sabe por que ela falou isso? Porque ele nunca subia na igreja.
Ele me esperava lá embaixo. A igreja ficava numa rua alta, ele me esperava lá embaixo. Eu descia com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E agora, nós éramos grandes, né? Antes, quando nós éramos pequenos, papai e mamãe iam atrás e nós íamos na frente. Agora nós éramos mais velhos, papai e mamãe iam na frente e nós íamos atrás. Como é que mudou? E então aquele jovem, aquele rapaz sempre me esperava lá no final da rua. Mas, irmãos, quando nós nos levantamos desta oração nesse dia, aquele rapaz estava na porta da igreja. Na porta da igreja. E nós então falamos, ela comentando comigo, é da vontade de Deus que você namore esse rapaz. E aí, irmãos, eu namorei esse rapaz. Eu casei com este rapaz. Alguns anos depois. E fomos morar na cidade de Recife. Como militar, muito transferido, né? Nós fomos para Recife. Morei em Recife 2 anos. E, irmãos, quando eu cheguei em Recife, que eu vi como a minha vida estava sendo, não ia tão mais à igreja, não ouvia mais os cânticos, não cantava mais, porque o tempo, não cantava como antes. E o meu marido jogava, além de ser militar, ainda jogava num time profissional em Recife. Ele viajava na sexta-feira, depois do expediente do quartel, e voltava domingo à noite. E eu ficava sozinha. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, por que o Senhor deixou? Olha, irmãos, o que eu falei para Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Aí, irmãos, hoje eu entendo, Já entendo há alguns anos. Sabe o que esse rapaz tinha de tão especial? Quem sabe? O que ele tinha de tão especial? Uma mãe. Uma mulher de Deus, adventista do 7º dia. Ele tinha sido também adventista até os 15 anos, mas saiu da igreja. Foi servir o quartel, foi estudar e se distanciou das coisas eternas. Mas eu tive a sorte, o prazer, a dádiva que Deus me deu de ter uma sogra mulher de Deus. Depois de Recife, as pessoas, todo mundo fala mal de sogra, mas olha, não falem não, porque a minha, irmãos, como muitas, como eu também tento, viu, irmãos? Eu tento. Mas Deus é pai, Ele vai me dar esse poder ainda. Ele é pai. Irmãos, eu fui então de Recife. Meu esposo passou no concurso no vestibular de Educação Física na Universidade da Força Aérea. Aí nós fomos embora para o Rio de Janeiro. E lá eu pude conviver um pouco mais com essa mulher de Deus. Um testemunho vivo. Ela não precisava abrir a boca. Era um testemunho vivo. E ficamos ali no Rio de Janeiro. A universidade ali, o curso dele era um curso integral. Em 2 anos, ele ia de manhã, ficava lá e só vinha na sexta-feira para casa. Então, era um curso integral. Ele terminou em 2 anos. Quando ele terminou o curso, ele foi transferido para Guaratinguetá. Isso em 1979. E de lá, então, de Guaratinguetá, nós ficamos de 79 até 85, quando eu engravidei da minha 2ª filha. E, queridos, voltei para o Rio de Janeiro. Passei 10 anos no Rio de Janeiro, que meu esposo foi servir de novo lá na Comissão de Desporto da Aeronáutica. E, irmãos, aí eu pude conviver 10 anos com esta mulher de Deus. Irmãos, eu percebi uma coisa que aconteceu na minha vida. Antes eu tinha uma vida mais ou menos, O dinheiro não dava para nada. A gente se dava mais ou menos, não tinha assim grande coisa para se dizer. Mas quando nós fomos morar perto da mulher de Deus, irmãos, a nossa vida foi transformada. Nós fomos abençoados por a vida daquela mulher, pela influência dela. A nossa vida começou a mudar. Não sei como, mas mudou. Foi mudando. Mas eu não sabia por quê.
E ela, irmãos, ia para a igreja no sábado, falava comigo, mas nunca dizia: olha, a tua denominação não é a certa. Ela nunca disse isso. A minha é, a tua não é. Ela nunca falou isso. Eu ia, às vezes, na minha igreja, aos domingos. Já não estava tão firme mais na fé. E a minha menina, Juliana, que hoje ela está em 27 anos, ela amava a avó. Tinha um amor pela avó, uma admiração pela avó. E ela dizia: mãe, eu posso ir na igreja sábado com a minha avó? Aí eu dizia: filha, vai, né? Vai com a vovó. E ela ia com a avó. E ficava só por isso. Eu achava muito estranho, porque ela ia para a igreja sábado, a comida dela não era igual à minha comida, a maneira dela comer. Ela fazia 2 refeições. Eu falei: meu Deus do céu, eu faço 4. Né? Então era muito diferente de mim. Aí, irmãos, um dia, o meu esposo disse assim: filha, nós, os militares, né, irmãos, não tem fundo de garantia. Então, quando eles estão assim no final da carreira militar, faltando 10 anos, eles sempre arrumam com o comandante uma transferência para algum lugar bem longe, para que te dê, então, um retorno financeiro. E o meu esposo, então, chegou para mim e disse assim: olha, está na hora da gente ir embora para um lugar longe. E eu estive pensando em Porto Velho, Rondônia. Falei: meu Deus do céu. Saí do Rio de Janeiro para Rondônia. Não, mas está tudo bem, temos que ir, pelo futuro das crianças, nós vamos. Aí saiu o plano de movimentação, o plano de transferência dos militares, que sai todo ano numa época certa. Irmãos, olha que surpresa, o que aconteceu? O meu marido tinha falado o tempo todo e colocou no documento que ele queria ir para Porto Velho. E quando chegou o resultado para a cidade que nós íamos, era Alcântara, no Maranhão. Vocês têm noção? Não tem noção. São Luís é uma ilha. Alcântara fica a 1 hora de lancha em alto mar e alguns minutos de avião. Certo? Se quiser levar carro, tem que ser de ferryboat. E tem que ser jipe, porque não dá para andar muito bem lá de carro normal, não. Mas, queridos, nós fomos embora para Alcântara, no Maranhão. Né? Estava lá no papel, vamos embora. E fomos embora. Só que lá onde nós fomos morar, irmãos, chamava assim, Centro de Lançamento de Satélite. Foi para lá que nós fomos. Irmãos, dizem, né? Dizem não, porque quando a pessoa não tem fome porque não tem dinheiro, é terrível, não é? Mas e quem tem dinheiro e não tem onde comprar comida? Era o que nós passávamos. E nós todas as vezes que íamos comprar alguma coisa, tínhamos que ir nessa lancha, 1 hora em alto mar ou de avião. E quando nós chegamos lá, irmãos, normalmente, né, esses locais têm vilas para morarem os sargentos, os oficiais, mas não tinha casa ainda para nós. Nós fomos morar num hotel de trânsito. O local, irmãos, dentro do quartel, era lindo. Lindo. Uma praia particular, lindo. Tudo muito bem feitinho, tudo coisa de primeiro mundo. Nós recebíamos lá visita de cientistas do mundo todo. Mas, irmãos, saía do portão do quartel, era uma pobreza, parecia África. E nós morávamos, então, no hotel de trânsito, de frente para o mar. Para sair dali, a gente passava na areia, né? Muito gostoso. Mas eu perguntei para Deus assim: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Só tinha uma escolinha chamada Caminho das Estrelas, lá dentro da aeronáutica. Os professores eram os pais dos alunos que eram formados. Eles eram os professores. E o meu filho não foi conosco, porque só tinha essa escola que tinha na época, né,
da primeira série até a 8ª. E o meu menino era do ensino médio naquela época. E ele ficou no Rio de Janeiro com meus pais, na nossa casa. Os meus pais saíram da casa deles e foram morar na minha casa para fazer companhia para o meu filho, que tinha 16 anos na época. E, irmãos, eu saía... Juliana, minha filha, estudava no Caminho das Estrelas. E ela ia sempre com as coleguinhas, na casa das coleguinhas no final do dia, depois que estudava, ia para lá, brincava um pouquinho com as meninas. E no final do dia, já assim de noitinha, eu ia buscá-la para ela poder jantar. E, irmãos, eu andava pela areia da praia, aquele mar, mas eu passava correndo para ir embora. Aí um dia, sabe o que aconteceu? Uma voz, irmãos, eu levei um susto. Só tinha eu na praia, andando ali para ir buscar a Juliana na vila. Uma voz disse assim: olha para o alto, olha para cima. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei. Irmãos, um céu lindo, cheio de estrelas. E naquela hora veio um verso, assim, muito forte dentro de mim. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, quando eu falei aquele verso, porque eu falei ele em voz alta, eu percebi, Deus queria que eu olhasse para cima, para me lembrar dele, porque eu havia esquecido dele, mas ele estava ali comigo, apesar de eu tê-lo esquecido. Irmãos, eu passava, sempre ia lá buscar a Juliana, e eu passava por ali. E começou a vir um outro cântico, no meu lábio, coisa que não tinha mais. E ao passar por ali, naquele mar, tudo escuro, naquele céu maravilhoso, indo em direção lá para a vila, vinha aquele hino maravilhoso. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. E eu cantava esse hino. Deus começou a botar de novo um cântico na minha boca. E, irmãos, o meu filho, que ficou no Rio de Janeiro, ele me ligava todo dia à tarde e ficou doente, porque não estava aguentando a distância de mim e do pai. E eu, então, cheguei para o meu marido e disse, filho, eu vou precisar ir embora. O Beto está ficando doente lá. E ele disse, vá então, eu vou estudar bastante para ser oficial e vou para Belo Horizonte, e a gente fica perto. E eu vou todo final de semana e volto. E vamos para lá, e vai dar certo. E eu fui para o Rio de Janeiro. Eu, minha filha, ficar na minha casa lá onde estava o meu filho. Meus pais foram embora e eu fiquei na minha casa. Irmãos, eu nunca passei uma tristeza tão grande por ter deixado o meu marido para trás, por ter deixado ele, e eu senti que a minha família ia se desmoronar, ia se desfazer. E eu tive uma depressão muito grande, uma tristeza profunda. Aí um dia, alguém bateu na minha janela. Eu falei, nossa, mas o interfone não tocou. Só se entraram pela casa da minha sogra, porque agora, nesse período, eu tinha comprado um terreno, feito minha casa, e na outra rua, na outra entrada, nós fizemos a casa para minha sogra, a mulher de Deus. Não podia deixar a bênção embora, né? Não podia deixar. E, irmãos, essa pessoa entrou pelo outro lado da casa, pelo outro lado da rua, pela casa da minha sogra. E ela bateu na janela. Aí eu abri a porta. E eu chorava muito, irmão, chorava muito. Não era mais alegre, não cantava, só vivia chorando. E essa pessoa se chamava Maria Lopes, uma senhora de 74 anos. E eu atendi, ela era amiga da minha sogra, da igreja da minha sogra. E ela disse, nós estamos muito preocupadas com você. E temos orado por você. E Deus me enviou até aqui, até a sua casa, para dizer para você que Ele tem uma solução para o teu problema. E Ele pediu que eu orasse com você aqui na sua casa. Eu posso? Eu falei, pode sim, pode orar.
E ela disse, mas não vai ser só hoje que eu vou vir orar. Deus quer que eu venha orar todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu. Todos os dias. Aí eu disse para ela, mas eu queria que a minha sogra também participasse. E a minha sogra tinha algumas dificuldades, ela sofria de artrite reumatoide. E ela não se locomovia com muita facilidade. Então eu disse, não pode ser lá na casa da Neri, que é a minha sogra, né? Porque eu queria que ela participasse. Aí ela disse assim, pode, claro. Irmãos, isso foi mais ou menos em junho de 1997. Aquele culto começou ali porque Deus havia falado com aquela serva do Senhor que fizesse aquilo para me alcançar. Aquele culto, irmãos, só terminou em 2006 com a morte da minha sogra. Aquele culto foi de 1997 até 2006. Aquele culto não só me ajudou, mas resgatou muitas vidas. Perto da casa da minha sogra tinha um bar, e irmãos, que tinha música ao vivo, próximo da minha casa e da casa da minha sogra. Muitas pessoas daquele bar foram alcançadas através daquele culto, daqueles dias, todos os dias de oração que nós tínhamos ali. E, irmãos, o que aconteceu? Eu fui indo para o culto, 5h30, e o culto estava começando a ficar muito bom, porque o Espírito Santo estava me enchendo. E eu corria com os meus afazeres, porque 5h30 eu tinha um encontro com o Senhor. E eu corria com os afazeres. Mas eu pensava que era só aquele culto. Aí um dia a Maria Lopes disse assim para mim, Sônia, a gente podia estudar a Bíblia, você não acha? Eu falei, mas nós não já estamos estudando? Aí ela disse, não, a gente precisa estudar com mais tempo. Você não quer ir lá na minha casa? Aí eu disse, não, que mal pode haver, né? É muito bom estudar a Bíblia, eu vou lá. Aí eu comecei a ir na casa dela. Só que, irmãos, quando eu comecei a estudar a palavra com ela, eu fui percebendo coisas que eu não havia aprendido. Coisas que eu não percebia na palavra de Deus. E ela, então, irmãos, me ensinou, me deu estudo bíblico e foi me dando estudo bíblico. E eu dizia para minha sogra, quando eu voltava para casa, estou estudando a Bíblia, mas eu não quero ser adventista, eu sou batista. Aí minha sogra dizia assim, filha, só estuda, não precisa de nada, você continua sendo batista. E eu fui estudando. Quase terminando o estudo, irmãos, quando chegou no espírito de profecia, irmãos, aquilo falou assim no meu coração e eu me derramei. Me derramei. Comecei a estudar, eu pegava o Desejar Todas as Nações, o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? Que coisa maravilhosa! E eu me encantei com o espírito de profecia. Aí eu comecei a ir à igreja na quarta-feira, domingo, foi a primeira vez que eu fui, à noite. Fui numa quarta-feira. Cheguei na igreja, né? Igreja vazia, quarta-feira, né? Infelizmente. Cheguei na igreja, um desânimo, aquele povo cantando. Falei, meu Deus, o que é isso? Tinha um comportor pregando sobre saúde, sobre alimentação no púlpito. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí de novo, irmãos, nesse início, quando o Senhor foi lá me resgatar, Ele falava comigo com voz. E Ele me disse dentro da igreja, Ele me disse, filha, nessa igreja só fica quem me ama. Eu falei, Senhor, então eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar aqui. E, irmãos, mas eu não ia sábado na igreja, tinha um medo do sábado. O sábado me causava terror. Terror, coisa do inimigo. E eu, desde que eu fui do Maranhão para o Rio de Janeiro, eu sonhava diariamente com uma mão e um antebraço, que pegava na minha mão, e eu ia correndo, e essa mão me tirava. Quando eu ia caindo, a mão me tirava. A mão queria me levar para algum lugar, e eu amanhecia toda suada, o lençol da minha cama todo suado, todo molhado. Aí, irmãos, eu sonhei esse sonho durante todo o tempo. Aí um dia a Maria Lopes disse, filha, você precisa ir à igreja sábado,
Você ainda não foi no sábado? Vai ter uma programação especial no sábado que vem. Você precisa ir. Irmãos, sexta-feira sempre tinha culto lá às 5h30. Então, para mim, não era culto de pôr do sol. Era um culto que eu ia sempre. Eu ia de segunda a segunda. Tinha culto todo dia. Mas, irmãos, quando Maria Lopes falou isso, e ela disse assim, hoje nós não vamos fazer um culto normal, nós vamos fazer o pôr do sol. Aí eu falei, então vamos, né? Aí fizemos o pôr do sol. E aí ela disse, você vai arruma sua roupa para amanhã, deixa tudo arrumado, faz a comidinha, eu venho para te ensinar, para te ajudar. E ela foi. E eu fui fazer meu primeiro pôr do sol. Sábado de manhã, acordei bem cedo, me arrumei e fui para a igreja. Irmãos, eu não sei contar para vocês o que foi aquilo. Quando eu voltei da igreja, eu vim pulando, porque meu quintal lá é uma subidinha assim, tinha um jardim, hoje não tem porque está alugada, né, lá e as pessoas já não cuidam mais. Mas tinha um jardim muito bonito. E eu vim com a minha sogra, entramos pelo portão dela, deixei ela na casa dela e atravessei para a minha casa. E eu desci aquele jardim, irmãos, pulando, saltitando. Naquele dia, eu pude entender o que aquele verso em João 8,32 diz. E conhecereis a verdade, e a verdade, eu estava livre. Irmãos, era como se a porteira, né, do curral tivesse sido aberta. E eu saí saltitando, livre pelos campos. Foi essa a minha sensação, irmãos. Eu conhecia Jesus, mas não conhecia toda a verdade. Eu conhecia Jesus, mas não obedecia os 10 mandamentos. Eu conhecia Jesus, mas não conhecia o sábado. Eu não estava livre ainda, mas o Senhor me libertou naquele dia. Irmãos, a sensação foi maravilhosa. Que sensação maravilhosa. Como eu amo essa dádiva, esse presente do Senhor, que é o teu santo dia. Eu amo esse dia. Irmãos, então, depois desse dia, eu fui visitar os meus pais. Meu pai me ligou, né? Aí vem aí os Malafaias, né? Porque não foi tudo rosas, flores, né? Não foi. Meu pai me liga e fala assim, filha, nós vamos nos reunir lá na casa que meu pai tem na região lá dos Lagos, em Maricá. Nós vamos lá para Maricá e nós queríamos que você fosse. Vai também. Vai ser na sexta que nós vamos. Aí a gente passa sábado e domingo. Você domingo volta com a gente. Aí eu falei, não, pai, eu prefiro que o senhor vá e eu vou depois. Aí eu fui com meu filho, com a minha filha, porque meu marido estava no Maranhão. E fui lá. Irmãos, os Malafaias estariam lá. E eu cheguei um pouco antes de que chegasse todos. Mas aí foram chegando, e era uma reunião da família. E todos foram sabendo, porque no meu batismo só foi o meu marido, o meu filho, a minha filha e a minha sogra. Ninguém apareceu no meu batismo. E eu fui para a reunião lá em casa. E começaram todos a saber, né? Ela é adventista. Mas, Sônia, não tinha uma outra coisa, uma outra denominação para você ir? Logo essa. Irmãos, zombaria, risada, quantas vezes fizeram isso comigo, com meus filhos? Aí eu fui lá, né? Todo mundo lá. E o meu pai me chamou na sala e disse assim para mim, filha, você é uma mulher corajosa. Eu falei, por quê, pai? Porque você teve a coragem de romper com a tradição da família e guardar o dia verdadeiro. Você teve a coragem de romper com essas correntes. E eu nunca tive. Irmãos, aquilo me deu uma tristeza. Porque o meu pai sabe que o sábado é verdadeiro, mas ele não tem coragem. Ele já vai fazer 90 anos. E ele continua não tendo coragem de fazer isso diante da família. Ele diz que faz escondido.
E ele então disse: filha, essa é a igreja verdadeira. O sábado é bíblico. E agora que você é adventista do sétimo dia, eu quero te dar um presente. Onde que está o presente? Ah, está aqui? Está aqui. Eu trouxe o presente, irmãos, porque é muito especial para mim. Olha o presente. Será que aqui aguenta, pastor? Será que, Amanda? Acho que não, né, Amanda? Você vai ter que me ajudar. Acho que aqui o vidro não vai aguentar. Muito pesado? Irmãos, olha o que Deus deu de presente para mim através do meu pai, né? Aí meu pai me deu uma caixa. Na caixa tinha esses livros. A Chave da Felicidade e a Saúde Mental, Casa Publicadora Brasileira, ainda em Santo André, setembro de 1952. Casa... Ainda aguenta, né? Nos outros eu faço aí. Casa Publicadora Brasileira, Santo André. Dezembro de 1951. Conselheiro médico do lar. Agora aqui, as preciosidades, além daquelas. Conflito dos séculos, 1955. O desejado de todas as nações, 1955. Irmãos, eu falei, louvado seja Deus. Ele entrou na minha casa para me resgatar. Ele mandou esses livros para dentro da minha casa. Com 2 anos de idade, meu pai me contou: filha, você era pequena, você lembra? Você subia na minha estante. E eram esses livros que você gostava de ver as figuras, as ilustrações. Cada uma mais linda do que a outra. Irmãos, é ou não é uma herança? Presente de Deus. Aí eu disse assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor permitiu que eu crescesse folheando esses livros, e eu não sabia de onde era. E a minha mãe lá da cozinha disse assim: a deusa deles, é da deusa deles. Ela falou isso naquela época. Hoje ela não fala mais. Mas, irmãos, eu queria trazer, porque isso aqui, para mim, é muito importante. Esses livros são muito importantes para mim. Porque o que me levou primeiro para a igreja adventista foi o espírito de profecia. Eu amo o espírito de profecia. Eu amo. Deus sabe disso. O quanto eu aprendi, aprendo e vou aprender com esses livros maravilhosos, escritos pela grande autora, serva do Senhor, Ellen G. White. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, pelas coisas maravilhosas que o Espírito Santo fez ela escrever, a usou para escrever. Você pode colocar lá para mim? Irmãos, esses livros chegaram à minha casa através dos colportores. Eu louvo pela vida de cada um deles. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos colportores, pessoas que se dedicam, né, a espalhar a palavra de Deus. Eles entraram, meu pai, ele era oficial da polícia, ele é, né, mas ele está já reformado há muitos anos, oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ele era o responsável pela entrada de mercadorias, de tudo que fosse entrar no hospital da PM lá do Rio. E um dia os colportores visitaram o meu pai, o hospital, na década de 50. E o meu pai, então, não deixou que eles vendessem esses livros sem que ele olhasse os livros primeiro. E o meu pai olhou o primeiro livro que ele comprou foi O Conselheiro Médico do Lar. E ele foi comprando ao longo do tempo os outros livros. E eu louvo a Deus, porque esses homens e essas mulheres, colportores, colportoras, fazem esse trabalho maravilhoso. E foi através deles que estes livros chegaram na minha casa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E, irmãos, o meu tempo está terminando, né? Mas eu queria muito terminar essa minha participação
dizendo o seguinte: depois de 21 anos de casada, minha sogra ainda estava viva. E ela pôde ver o seu filho, meu esposo, se rebatizando. Ele saiu da igreja aos 15 anos e voltou para a igreja aos 39 anos. 21? Não, aos 49 anos. Ele voltou para a igreja. Aos 49 anos. Irmãos, Deus, eu separei, eu escrevi as frases aqui que o pastor Antônio Braga falou. E ele disse uma coisa maravilhosa, ele falou do amor selvagem de Deus. O amor absoluto, a graça fantástica. E eu quero encerrar essa minha participação lendo um texto. Quando o pastor Edson me ligou, eu estava preparando o sermão do sábado. E o texto era Efésios 2. O texto do sermão. E depois eu meditando, eu, irmãos, estava morta nos meus pecados e meus delitos, nos quais eu andava outrora. Eu andava segundo o curso deste mundo e era dirigida pelo príncipe da potestade do ar. E eu vivia segundo as inclinações da carne. Nada, irmãos, nada me recomendava ao Senhor, como nada nos recomenda ao Senhor. Nós não temos nada que nos recomende a Ele. E eu quero encerrar lendo os 2 versos de Efésios 2, verso 4 e verso 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, esse verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, tem uma versão que diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, essa expressão não é linda? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele, pelo amor que Ele teve por mim, quando eu era indigna dEle me amar. Irmãos, tudo foi pela graça. Foi a bondade do Senhor que quis me resgatar, que quis me levar a conhecer toda a verdade. Foi a bondade do Senhor, a misericórdia dEle que me alcançou. E eu louvo a Deus por sua misericórdia. Eu louvo a Deus pelo seu amor infinito. Que lá no ventre da minha mãe, Ele já demonstrava o seu amor por mim. Ele permitiu que eu crescesse num lar, ouvindo hinos, cânticos de louvor. Ele permitiu que eu nascesse num lar, que eu aprendesse a temer a Deus. E Ele foi me levando. Quando eu pensava que Ele tinha me abandonado, Ele quis me dar uma sogra, uma mulher de Deus, que com o testemunho dela vivo, ela me mostrou qual era o Evangelho eterno. Ela nunca precisou dizer uma palavra. Com o testemunho dela, o amor dela por mim, a preocupação dela comigo, as noites que ela passava orando por mim, pelos meus filhos e por meu esposo, que eu testemunhei várias vezes de joelho, com dificuldade, porque ela era muito enferma fisicamente. Irmãos, eu louvo a Deus por pessoas como esta mulher, como Maria Lopes, que nunca viu dificuldade, que levou e leva, porque ela ainda está viva, só que ela mora longe agora, mora lá em Salvador. Levou e leva muitas pessoas aos pés de Cristo. E eu louvo a Deus porque Ele também tem me usado. Deus tem me usado lá, junto com aqueles jovens, muitos jovens lá daquela escola de especialistas, que foram embora, cada um para o lugar do Brasil. Muitos também estudaram a Bíblia comigo.
Eu quero agradecer muito a Deus, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele me alcançou. Agradeço a Deus também, porque Ele usou o pastor Edson para me convidar para estar nesse lugar lindo, para ouvir mensagens maravilhosas e sair daqui cheia do Espírito. Irmãos, eu gostaria de terminar com uma oração. Podemos ficar de pé, pastor? Vamos ficar todos, então, de pé. E vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, eu louvo o Senhor pelo seu amor. Eu louvo o Senhor porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Eu louvo o Senhor porque o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória. E Senhor Deus, a tua palavra, o Senhor diz que ela nunca volta vazia. E Senhor Deus, eu pude experimentar isso e tenho experimentado. Eu louvo o Senhor porque a tua palavra é semente. E um dia, Senhor Deus, o meu coração, ele estava, Senhor Deus, num solo favorável, fértil, onde o teu Espírito arou, mexeu a terra, afofou, e quando a semente da tua palavra caiu ali, Senhor, ela brotou, e ela deu fruto. Senhor, eu te louvo porque o Senhor salvou a minha casa. Eu te louvo porque o Senhor salvou a todos esses teus filhos que estão aqui nesta manhã. Eu te louvo, Senhor Deus, porque a tua palavra tem poder. E que, Senhor Deus, a tua palavra possa também continuar caindo nos nossos corações. E que eles sejam com solo fértil. E que produza sempre frutos para a glória do teu nome e para a nossa salvação. Por Jesus. Amém.